Então, vamos abrir lá. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 23 ao 38. E nós vamos ver nesse trecho o quê? Anunciando Jesus em Cesareia. Lembra lá no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz, olha, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até onde? Até os confins da terra. E a gente começa a ver que essa anunciação aos confins da terra, ou seja, além dos territórios de Israel aqui, né? Além da Judéia, Galiléia e Samaria, a gente vai ver agora que ela vai adentrar, né? No sentido mais amplo, porque essa palavra vai ser anunciada aos gentios, né? Aos gentios. Perceba comigo lá no versículo 23. Versículo 23. Então, Pedro, ele desce do terraço, então vai até aos homens, né? Versículo 23 diz assim, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Então, o Espírito Santo disse para ele para que ele fosse, né? Sem nada duvidar, porque ele havia feito o quê? Ele havia enviado esses homens até quem? Até Pedro, deixando claro que era o propósito de quem? Que esses homens estivessem na presença de Pedro. Era o propósito de Cornélio? Era o propósito de Cornélio? Não. Além, né, do desejo, né, daquilo que ansiava Cornélio, né, a vontade de quem estava acima, a vontade do Senhor. E o próprio Espírito deixa claro, né, que ele, né, para que ele fosse, por quê? Porque ele havia enviado esses homens. Continuando. No dia seguinte, na segunda parte, então, no dia anterior, no dia da visão ali, né, que nós vimos do versículo 9 em diante até o 22, no dia da visão, Pedro recebe os homens, os hospeda, no dia seguinte, o que que eles vão fazer? Eles se levantam e partem. E vão em direção aonde? Qual é o local que eles saem? Eles saem de Jope em direção a aonde que residia o Cornélio, versículo 1 lá do capítulo 10. Onde residia Cornélio? 10:1. Cesareia, é isso mesmo. Cesareia. Eu fiz leitura labial, irmã Maria Helena. De fato, é Cesareia. Então, Cesareia, então eles levantam-se, né, e partem para a cidade de Cesareia. Agora, olha um ponto importante. Se você observar comigo no final do versículo 23, Sai de Jope e qual vai. outro detalhe, hein, irmã Jovina? Qual outro detalhe que Pedro ele tomou cuidado ao partir para Cesareia? Qual foi o outro detalhe que você pode perceber no final do 23 aí? Só para a gente já começar a compreender, né? O que se Pedro aqui já estava tendo uma leve compreensão daquilo que Deus havia revelado para ele através da visão. O que mais fez Pedro no final do 23? Levou testemunhas. Levou os seus Levou. amigos íntimos. Isso. Não, versículo 23, no finalzinho. Ah, tá. Ele fez o quê? Também levou irmãos que Alguns habitavam irmãos aonde? Isso, em Jope. Como disse o irmão Serjão, ele levou testemunhas. Lembra lá quando nós vimos no capítulo 11, se você olhar comigo, lá no capítulo 11, rapidinho, só para a gente poder entender, a gente vai perceber, quando concluir o capítulo 10, que Pedro, ao retornar de Cesareia, ele vai ser chamado, vai ser formada uma assembleia, né? E ele vai ser convocado para responder a seguinte questão: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com ele? Então, se é só Pedro, né? Pedro fez assim, como eu posso dizer, ele testemunhou os fatos ali na casa de Cornélio. Vai bastar só o testemunho dele? Não. Ele vai ampliar esse testemunho, vai se respaldar levando quem? Outras pessoas, levando irmãos lá da cidade de Jope, só para a gente poder entender. Eu, ao trazer essa observação, eu e você, ao ensinarmos, ao levarmos a outras pessoas, precisamos estar atentos também nesse detalhe.
Ele não foi de qualquer jeito, ele foi se respaldando. Por quê? Porque Deus, ao revelar o que revelou para ele por meio da visão, Pedro já está se resguardando para questões futuras. É o que a gente vai observar, se Deus assim nos permitir, no capítulo 11. Então, continuando, versículo 24. E é imediato. Opa, tem um microfone ligado aqui. Pronto, vamos lá. Versículo 24. No dia imediato, ele entrou aonde? Na cidade de Cesareia. Agora, olha um ponto que a gente vai observar. Ele, ao entrar em Cesareia, o que que fez Cornélio? Versículo 24 e 25. Ele, ao entrar em Cesareia, o que fez Cornélio? Versículo 24. É aquela resposta, né? Ele Reuniu seus reuniu, né, os parentes e parentes amigos. mais íntimos. Ele reuniu os parentes mais íntimos, ok. Essa é o intervalo, mas tem uma antes. Prostrou-se, Cornélio né? mandou. Pode falar, irmão Prostrou-se Sérgio. perante o Pedro. Essa daí é depois do que a gente vai ver no 20, né? No 25. Estava Mas esperando. antes, Estava esperando, né? 4. Isso. Já imaginou? Será assim, a gente só fazendo uma conjectura aqui, considerando a expectativa de Cornélio, será? O texto não fala, mas será que nessa expectativa ele estava aguardando quem? Pedro. Ele estava esperando, né? Olha o termo que ele usa, versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por quem? Por eles. Por Pedro. Ele estava na expectativa de que Pedro chegasse, de que os seus soldados, junto com seus 2 domésticos, chegassem para quê? Para que ele pudesse realmente saber o que de fato Deus esperava de quem? Dele. Dele, da sua casa e dos seus amigos. Então, olha só. Então, Cornélio, só coloca aqui, cadê? Pronto. Cornélio, então, esperava por eles. Ele estava na ânsia, porque lembra, capítulo 10, versículo 1 em diante, quem era Cornélio? Um homem piedoso. Quem era Cornélio? Um homem temente a Deus. Quem era Cornélio? Era um homem que tinha ações, né? Ele era um homem ele tinha atos de bondade. Um Então, homem que orava a Deus, né? um homem Também. que orava a Deus. Ofertava a Deus. E tudo ele Isso, fazia. isso mesmo. Então, alguém hoje, olhando para Cornélio, pode dizer: Cornélio está salvo? E aí, uma pessoa sem ter o conhecimento bíblico vai dizer: sim. Por quê? Que não, Porque, olha né? só, Que ele é não um era homem muito batizado. bom. Ele ora, ele é temente, ele é piedoso, ele ajuda o próximo, ou seja, por meio de atos de bondade. Perfeito, ele é um Deus candidato. ouvia as orações, né, do Cornélio, Isso. mas ele não era batizado. Então, Isso, então ele ainda não era, faltava, antes do batismo, faltava ele ouvir a respeito de alguém muito importante. Nós vamos ver um pedacinho hoje, mas lá para o final. Então vamos lá. Sandro, Oi, Sandro, mana, diga. essa parte aqui, ó. Ao entrar, saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, o adorou. Adorou o que sentido? Vamos já chegar lá, vamos já lá. A Ainda vai palavra aí chegar é lá, tá bom. prosquineu, né? Tá É bom. prosquineu, o sentido é adorar mesmo, mas vamos já entender. Por quê? Então vamos lá, o que fez Cornélio? Esperava por eles. O que fez Cornélio nessa expectativa que ele tinha daquilo que seria dito sobre o que faltava a ele, ele não foi egoísta. O que que ele fez? Ele reuniu a sua casa, seus parentes e os seus amigos, seus amigos próximos. Por quê? Porque ele sabia e também não queria somente que aquela mensagem fosse destinada a quem? A ele. Mas ele queria que também pessoas que ele amava, pessoas próximas, pudessem fazer o quê? Estarem presentes no momento que isso fosse o quê? Fosse dito. Segundo, e aí vem um ponto importante, Lica, dentro disso que você perguntou, ele se prostrou. Ele não era um homem temente, ele era um homem piedoso, ele era um homem que orava, ele era um homem que tinha ações de bondade. Isso também mostra, pela ação dele, que ele também, o que? Ele não tinha um entendimento. Por quê?
Porque quando ele vê Pedro, ele acha que o ponto maior é Pedro. Mas, na realidade, a gente vai já ver, lá, se você já estiver olhando o versículo 26, você vai ver, eu vou já fazer a próxima pergunta, qual foi a reação de Pedro? Então, olha lá, ele era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem que orava, mas ele não tinha um conhecimento profundo a respeito do quê? Da vontade de Deus. Por quê? Porque ele achava que o anunciador, o propagador ali, era que de fato era especial, mas não era. Né? Uma lição para nós, hoje não somos nós que fazemos a diferença. Quem faz a diferença é quem? É o Senhor. Então, só para ficar claro, Lica, a palavra que adorou, como eu citei ainda há pouco, é prosquineu mesmo, é adorar, né? É como se colocasse aquela pessoa e se devotasse em adoração. Só que olha o que Hein, Pedro Sandro? vai falar. Diga, mano. Eu posso dizer que o Cornélio endeusou Pedro, Isso, pela falta endeusou. de entendimento, né? Pois é, por falta de entendimento, ele Isso, colocou como se Pedro fosse um Deus, né? Mas, isso. Olha não, hoje, por então, exemplo. Pode falar, irmão Aníbal, pode falar. pois é, então é isso. Essa foi uma falha que ele teve, porque ele colocou Pedro acima de todas as Isso, coisas, isso, como um Deus, né? isso, isso. Mas não é Se a isso que gente tem que for. ser feito. É uma falha que a Isso, pessoa tem, mas por falta de isso. conhecimento que ele está tendo aí. Então, Isso, Pedro vem justamente. esclarecer isso aí. Isso. E um ponto que a gente pode observar, trazendo para o contexto hoje, por exemplo, se nós olhamos para o contexto religioso no sentido geral, as pessoas têm mais ouvido aos homens do que a quem? Do que a Deus. Jesus. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. As pessoas têm atendido mais os seus caprichos pessoais do que a própria vontade de Deus. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Agora, olha a reação de Pedro. Pedro, tendo conhecimento a respeito da vontade de Deus, como é que Pedro reagiu? Versículo 26. Não, Ele disse para ele levantar, que ele era homem igual a ele, Olha tipo assim, só, para olha adorar, só. né? Então, ele era um homem. A diferença não estava em Pedro. Assim como a diferença não está em mim e em você. Quem de fato vai fazer a diferença é a mensagem anunciada. É a respeito de quem se anuncia. Só para ficar claro, né? Então, o que Sandro, que Pedro fez? Pedro reagiu, né? Mostrando que o foco não era ele. Pode falar. sou eu, Edson. Diga, mano. Sandro, na verdade, assim, na verdade também é forte, mas assim, eu acho que o mais maravilhoso em termos de amor e de entendimento foi a atitude de Pedro, né? Por quê? Porque ele tem o entendimento, né? Sim. E Cornélio, talvez, ele tenha sido muito humilde, vamos dizer assim, né? Muito simples. Eu acredito que Pedro teve uma reação bastante entendida de quem era ele e quem era o Senhor, né? Para Sim, ensinar já ali, sim, né? sim. Assim, só um comentário. Não, claro, mano, e é importante e válido porque a gente também percebe da parte de Cornélio, né? Ele sendo quem ele é, ele se colocando dessa forma, e de certa maneira a gente também não pode julgá-lo na perspectiva de que na cabeça dele estava correto aquilo que ele estava fazendo, né? No Exatamente. entanto, né? No entanto, o Pedro, ao vê-lo, ele não toma para si, porque ele sabe que aquela atitude é sem o entendimento. Tanto é que Exatamente, exatamente. Pedro está lá para colocar os pontos nos locais adequados, né? Para fazer os esclarecimentos que Cornélio e a sua casa e seus amigos carecem, né? Da parte de Perfeito, quem? Da parte de perfeito. Deus. Da E parte de muito Deus. pertinente seu comentário. Muito obrigado, Edson. Continuando, então, vamos lá. Versículo 27. Falando com ele, olha lá. Então, Pedro ali pede que ele se levante, Pedro conversa com ele. Nós não temos o teor dessa conversa, mas o ponto que é registrado por Lucas. Então, ele entra, e só um detalhe: encontrando muitos reunidos aonde? Ali. E aqui foi o primeiro, né, o primeiro impacto que Pedro ele vai ver o quê? Ali naquela casa. Porque lembra lá no versículo 22,
quando os servos de Cornélio encontram Pedro, quando ele desce do terraço e fica frente a frente com os homens, no final do 21, Pedro, né, ele faz, aliás, na segunda parte do 21, ele faz duas perguntas. A que me tendes? Sou eu a quem buscais? E aí ele faz a segunda pergunta. A que viestes? E olha o que os servos de Cornélio respondem no 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e de bom testemunho, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa, à sua casa, e ouvir as tuas palavras. Só que quando Pedro chega lá, não é só Cornélio, não eram só os dois domésticos, não era somente aquele soldado que acompanhou Pedro e os outros irmãos de Jope até a cidade de Cesareia. Quando ele chega lá, ele encontra muitos, ou seja, além desses, além de Cornélio, toda a sua casa e amigos íntimos, né? Lá no final do versículo 24, né? Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, não era pouca gente, era bastante pessoas. Então, isso já mostrou para Pedro que tinha algo naquele momento. Aquele momento não era qualquer momento. E lembra, quando nós temos visto desde lá do capítulo 2, quando Deus usa Pedro, João, para anunciar a palavra, as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão se ajuntando, lembra? Capítulo 2, capítulo 3, na cura lá do cego, né? Do paralítico, lá na Porta Formosa. E o que acontece? As pessoas vão se ajuntando ao ver o quê? A ação de Deus por meio daquilo que está sendo anunciado por Pedro. E aí ele chega na casa de um gentio e o que ele percebe? Muitos reunidos naquela casa. E olha só, o que diz Pedro? Versículo 28 e 29. Vamos ver por partes. Versículo 28. O que diz Pedro? Versículo 28, no primeiro momento. O que disse Pedro? Versículo 28, logo no primeiro momento. Vós sabeis o quê? É contra a lei o judeu se associar-se. Olha Proibido, né? só. Isso. Vós sabeis que é proibido ao judeu fazer o quê? Ajuntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. Então, a gente começa a perceber que Pedro vai esclarecer para ele, mas o próprio Pedro, né, mediante a ordem de Deus, por meio do Espírito Santo, ele está indo além das tradições da lei. Ele está indo além dos limites estabelecidos aonde? Na velha aliança. Deu para entender? Olha, vós bem sabeis. Por quê? Porque isso era comum entre os judeus e os gentios, essa distinção, essa diferença. No entanto, continuando o versículo 28, o que Deus demonstrou para Pedro? Versículo 28 ainda. Que nenhum homem é considerado comum ou impuro, Olha ou lá. imundo ou comum. Isso, mas só que olha aí, a perspectiva de Pedro mudou mediante a ação de quem? Olha lá o que ele diz, 28 na segunda parte. Mas Deus, não foi o homem, não foi ele que chegou a essa conclusão, mas Nenhum foi a homem chega vontade de quem? como A vontade de Deus. Deus, mas Deus me demonstrou. Aí eu pergunto para vocês, olhando o contexto do capítulo 10, de que forma Deus demonstrou para Pedro? Lembra? Qual é o exemplo que a gente tem registrado no capítulo 10? Como é que Deus demonstrou isso? Não é Os só lençóis, os animais. Isso, lembra? Não era um lençol, era um objeto como um lençol. Lembra que a gente trabalhou semana passada? Isso. Então, nessa visão dos animais que estavam nesse objeto, parecendo um lençol, né? E aí esses animais que eles não poderiam se alimentar. E olha o que Pedro está dizendo para Cornélio e para todas aquelas pessoas, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, olha só, e aí que está o ponto. Muitas vezes, eu e você
precisamos entender quem é que tem a prioridade, quem de fato tem autoridade, o meu parecer ou o seu parecer ou a vontade de Deus. Deu para entender? Pedro está reconhecendo que quem de fato tem autoridade para direcioná-lo não é a sua opinião ou o seu pensar, mas é a vontade de quem? A vontade de Deus. E ele está deixando isso claro para quem? Para todas aquelas pessoas. Continuando, versículo 29, né? O que mais disse Pedro? O que mais disse Pedro? Versículo 29, no início do 29. Quando ele foi procurado, ele foi sem nenhuma objeção. Ótimo. Aí a gente pode pensar assim, olha, então foi iniciativa de Pedro, né? Versículo 29 diz, olha, por isso, uma vez chamado, eu vim sem o quê? Eu vim sem vacilar, ou seja, eu vim sem hesitar, né? Eu vim sem hesitar. Mas olha um detalhe que eu quero trazer para os irmãos, só para reforçar o entendimento de Pedro. Pedro, ao ser chamado, ele foi sem vacilar ou sem hesitar. Em razão do quê? Observa comigo, eu trazendo aqui no versículo, no slide, olha lá, versículo 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, quem disse para ele? O Espírito. E o que o Espírito disse? Estão aí, 2 homens que te procuram. E aí, Pedro precisava fazer o quê? Olha a ordem do Espírito. Levanta-te, pois desce e vai com eles, fazendo o quê? Nada duvidando. Não é para hesitar, Pedro. É para fazer, é para ouvir, né? Por quê? Porque eu os enviei. Hoje, o Espírito Santo, da mesma forma como ele falou com Pedro, ele não fala comigo e com você, não é verdade? Ele não age mais desse modo. Mas você sabia que o Espírito Santo fala comigo e com você hoje? Mas não do modo como Pedro foi. A relação de Pedro, olha aqui, ó. E aí que está o ponto. Eu e você precisamos ouvir a quem? Precisamos ouvir a Deus através do seu Espírito. Está aqui, ó. Deus disse, né? Lá em 2 Pedro 1, 21, que Deus, por meio de homens santos, né? Movidos pelo Espírito, o que eles fizeram? Eles registraram isso que eu e você temos escrito diante de nós. E o que nós precisamos fazer? Ouvir, agir e obedecer, porque quem é que nos envia? É Deus. Quem é que nos capacita? É Deus. Através do quê? Através do seu Espírito. Diga, irmã Maria Helena. Irmão Alessandro, eu não estou conseguindo fazer ligação do 10:11 com o 10:28, porque naquele tecido, como se fosse um lençol, haviam animais quadrúpedes, répteis e aves. Sim. Uhum. Mas não faz menção a considerar homem comum ou imundo. Então, como é que a gente deduz isso? Porque ele, essa reflexão dele, porque ali haviam só animais. Só animais. Então, e como que foi demonstrado a ele que nenhum homem deveria ser considerado comum ou imundo? Vamos Porque observar. ali tratava-se de comida, de comer os bichos, né? Certo. Agora, Sim. em relação aos homens, eu não consegui fazer uma ligação. Vamos olhar o versículo 13, do capítulo 10, 13, só para esclarecer a senhora. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Versículo 15, pela segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Ok. Vamos lá. Qual era a situação de Cornélio da sua casa diante do olhar dos judaizantes? Eles teriam a possibilidade, isso, leigos, eles poderiam ter a possibilidade de poder estar na presença de Deus como iguais? Não, só se eles fizessem a chamada circuncisão. Se caso eles não fizessem isso, eles eram considerados o quê?
imundos, né? E aí o ponto que a gente vai ver é que Cornélio, sendo um homem temente, um homem piedoso, um homem bondoso, um homem que orava, provavelmente dentro dos horários dos judeus também, só que ele não tinha, provavelmente, aceitação do povo, no sentido, assim, que ele não era um prosélito, ele era um incircunciso, ok. Deus, ao enviar o anjo, o que que Deus quer trazer sobre a vida de Cornélio e da sua casa? Não, Ele eu tenho total entendimento sobre essa passagem, sobre sim, aquela que sim. era como um lençol. Eu tenho total. Só que eu não consigo fazer ligação com homem comum ou imundo com essa situação, porque o imundo é todo aquele que não era judeu. Isso, inclusive o gentil. Tá, mas essa mensagem não foi passada através daquele tecido como um lençol. A ideia que Deus vai trabalhar, irmã Maria Helena, a ideia de a figura. Ele vai usar elementos que eles consideravam em razão da alimentação, imundos que eles não poderiam estar. Tanto é que a senhora pode observar que logo quando Pedro chega, qual é o primeiro ponto que ele observa lá na casa? Né? Que ele, como judeu, ele não poderia estar lá na casa deles. Ele estar junto deles, né? Como nós vimos. Lá no versículo de imediato aconteceu que indo Pedro, mas Pedro levantou-se, falando com eles, entrou. A quem se dirigiu? 28. Vós bem sabeis que é proibido, da mesma maneira que era proibido eles se alimentarem com esse tipo de coisa que é citada na lei, também era proibido para que eles pudessem estar, comungarem, né? Estarem à mesa, estarem na casa, como a gente pode ver. Não, tudo isso Sandro, para mim está perfeito, está perfeito. Sandro, Só acho que não nessa mensagem do anjo, essa mensagem, para mim, não se refere a essa mensagem do anjo. Quer dizer, Sandro, essa ilação ou essa relação a Certo? gente faz, mas não que estivesse clara naquela mensagem recebida em Jope. então, Sandro, acho que o que pode Pode ajudar falar, a irmã, acho que pode ajudar a gente até entender, porque a pergunta é bem interessante. Mas o versículo 17, ele diz assim, se a irmã puder acompanhar aí, você também, aí a gente se ajuda para o entendimento. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Então, Pedro, ele estava refletindo sobre essa visão do lençol da impureza que o anjo e a ordem do céu, o Espírito Santo, deu para ele. Então, qual é a conexão, na minha opinião, que Pedro fez? Enquanto ele refletia, as conexões, as coincidências foram acontecendo, né? Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Quer dizer, então, eu acho que aí o entendimento nessa reflexão começa a fazer parte do nosso entendimento. Sim. Sim, eu concordo com o irmão. Aí sim, não naquele tecido tipo lençol lá, como se fosse um lençol. Aqui sim, aqui Pedro só vai porque ele entendeu que era o Espírito que estava falando com ele. Isso. Por isso, então, aquela ele ideia... vai por isso, e não porque ele teve aquela visão do tecido branco. Mas a ideia, rapidinho, Edson, a ideia... Pois não, fica tranquilo. Bora. A ideia aqui, como eu disse anteriormente, é uma figura. Ele vai fazer uma associação a uma restrição alimentar, né, por meio dos animais, aquilo que era proibido. Por isso que eu associei, quando eu lhe falei no versículo 28, de ele estar na casa. Tanto é que o versículo que está aqui, que é o que o Edson leu, né, o anterior e o que 19 e 20, que o Espírito chega e diz para ele, ó, nada duvidando. Né? Então, para que ele não tivesse dúvida, para que houvesse, não pairasse incertezas. O que ele estava prestes a ver era de fato, tanto é que no final do 20, ele diz, porque eu os enviei. Enviou quem? Perfeito.
Então, Perfeito, aí está o perfeito. ponto. O Tanto é 20, que o o próprio 20 Cornélio observou aquilo que Deus havia ordenado por meio do anjo, né? Pode falar. o 10, 20, para mim, esclarece, porque o Espírito fala para ele, levanta-te, desce e vai, acabou, só vai, né? E ele vai. Não, isso. porque aquela visão, ele ainda teria que digerir aquilo tudo que Lembra? ele viu, mas A ele senhora só vai. Aham. A senhora lembra que é esse Maria Luísa, né? Helena, Maria Helena. Maria Helena, perdão, Maria Helena. Mas assim, é que a gente com certeza, eu vou falar aqui, mas é dentro de uma perspectiva de ter o entendimento, né? Porque assim, as conexões foram acontecendo, né? E quando Pedro tomou conhecimento, porque assim, para Pedro, que era judeu, naquele tempo ele enxergava como impureza aqueles animais que ele não podia comer e o povo, né? Então, a visão deu para Pedro que o seguinte, que nada que Deus abençoa, nada que Deus nos entrega é impuro, é abençoado. Então, aí quando Pedro refletiu, ele entendeu que quando as pessoas chegaram procurando ele, a quem ele ia visitar? Os impuros. Então, mesmo os impuros que ele ia visitar eram bênção de Deus. Então, aí o anjo, é claro que a gente tem que, na leitura aqui, a gente tem que fazer essa conexão para entender que quando o Espírito, o anjo falou para ele, ó, agora você entendeu, Deus abençoa tudo que você considera impuro, não hesite. Pode ir, porque os impuros lá não são impuros, são abençoados. Quer dizer, a gente tem que fazer essa interpretação aqui, porque só nos resta entender dessa maneira, né? Porque foi, assim, muito bem, talvez não tenha ficado muito bem claro, mas se você realmente ler várias vezes, a gente vai passar a entender que houve essa clareza depois da reflexão e a chegada dos homens. É o que eu queria colocar, me perdoe. Um ponto importante dentro de tudo isso, agradecendo aos irmãos pela participação, é justamente o termo, né? No versículo 15, eu volto lá de novo, mesmo que não dê nesse primeiro momento para associar, mas como foi lido o restante do contexto, do texto, a gente percebe que Deus, na segunda vez, fala, né? Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Lembra do tema central do livro de Atos? Né? Os propagadores, né? da restauração, do reino restaurado. Então, Cornélio, assim como seus amigos, sua família, estavam dentro do plano de purificação de quem? Do Senhor, para que eles pudessem fazer parte, assim como Pedro, os samaritanos, os judeus, lá do capítulo 2, o próprio paralítico do capítulo 3, e etc., né? Então, a gente pode perceber que Deus está trabalhando nessa perspectiva, né? Dentro do contexto do livro de Atos. Só para clarear, eu agradeço, irmã Maria Helena, pela indagação, porque, de fato, a gente precisa ter esse esclarecimento para levar as pessoas, porque vai que a gente está lendo com alguém, e aí a gente não consegue ter essa clareza e precisa ter esse entendimento para justamente esclarecer, para que as pessoas também possam ter esse entendimento. Muito obrigado também, Edson. Nós temos um tempinho rápido aí? Temos. A gente ainda tem bastante coisa para observar aqui, mas vamos lá, pode falar. Deixa eu te colocar uma coisa que é assim, quando a gente observa, a gente começa a entender que há um padrão de Deus trabalhar, né? Sim. Quando Deus mandou Pedro para aquela região, já era para isso. E a gente olha que assim, quando o céu se abre para nós, quando o céu se abre, quando há oração. Então, enquanto Pedro meditava, Pedro estava orando. E o que aconteceu? O céu se abriu para ele. E aí, quando o céu se abre, veio um poder, veio o Espírito Santo. E quando a gente ora ou é obediente, começa a gerar um padrão de trabalho de Deus. Por quê? Porque Deus abre o céu, desce um poder, ou vem um anjo, ou vem o Espírito Santo. Isso aconteceu quando Jesus foi batizado, ele estava orando, o céu se abriu. Quem desceu? O Espírito Santo em forma de pomba e pousou nele. Então,
com esse padrão, a gente vai enxergar na palavra de Deus um padrão muito parecido em várias passagens. Então, quando Pedro já foi para essa região, ele já foi orientado, só que ele não sabia. Então, o fato dele estar meditando, estar orando, Deus mostrou o padrão de trabalho dele, certo? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque ao ler várias passagens, a gente começa a observar esse padrão de trabalho aí. Então, você pode observar que lá em Jesus, quando foi batizado, tem outras passagens, essa é um outro exemplo. Então, quando o céu se abre para nós, quando a gente ora, quando a gente é obediente, e tem outras situações. Então, Pedro já foi para lá sabendo que ele ia passar por uma situação que Deus ia pô-lo à prova. Então, é só para colocar isso aí. Ok, obrigado, Obrigada, Mônica. irmão Edson. Ontem Amém. eu assisti o seu estudo de personalidades, eu só não tive a oportunidade de agradecer pela noite agradável que foi. Amém. Obrigado, irmã. Só pedir para o Paulo e para o Chaves, se for dentro dessa linha que a gente já esclareceu, né? Aí, para a gente não gastar mais o tempo nesse sentido, mas se for outra coisa além dessa que a gente já trabalhou, ok, tranquilo. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Lá no versículo 29, né, a gente vai ver o seguinte, e aí Pedro, ao fazer essa abordagem nesse início de anunciação, o que é que ele diz lá no final do 29? Por que razão me mandastes chamar? Então, aí ele falou, né? Aí agora ele quer ouvir da parte de quem? Ele quer ouvir da parte de Cornélio. E a resposta de Cornélio, continuando lá no versículo 30, olha o que Cornélio diz: já faz, né? Hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa o que ele estava observando? A hora 9ª de oração. E aí lembra que eu comentei com os irmãos, lá no versículo 3 do capítulo 10, que era provável que no momento em que o anjo apareceu para Cornélio, ele estava fazendo o quê? Orando. Assim como os judeus, né? Oravam ali por volta de 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde dentro do nosso relógio, né? Então, eram 3 orações durante o dia. E olha o que ele diz aí no versículo 30, logo no início: estava eu observando em minha casa o quê? A hora 9ª de oração. Então, ele estava fazendo o quê? Ele estava, de fato, orando, né? Então, no momento em que ele estava orando, o que foi que aconteceu? Versículo 30, na segunda parte: um varão, né, um homem, de vestes resplandecentes, de vestes gloriosas, apareceu aonde? Apareceu nesse exato momento em que ele estava observando a 9ª hora, né? Ou seja, a oração da 9ª hora. E o que o anjo disse para ele? Versículo 31. O que o anjo disse para ele? Versículo 31. Aquilo que As foi tuas dito. orações foram ouvidas e as tuas Isso. esmolas lembradas. A presença de Deus. Então, aquilo que as pessoas fazem de bom, Deus, ele sabe? Sim. Sabe. Aquilo que Cornélio fez de bom com as suas orações, com as suas ações de bondade, com a sua piedade, com o seu temor, Deus sabia? Sim. Sabia. Mas isso era suficiente para que ele fosse restaurado por Deus, como a gente viu na aula passada, nas Não. 2 aulas anteriores? Não. Faltava. Faltava mais, faltava algo, né? Por isso Pedro estava onde? Ali na presença de Cornélio. Agora olha um ponto importante. O que mais o anjo disse para ele? Versículo 32. Só disse que foi reconhecida as ações, as práticas, o temor, a piedade dele? Não. O que mais disse o anjo? Versículo 32. Manda chamar. Mandou Manda, chamar. pois, Olha lá. chamar a Jope. Isso. Então o anjo disse: olha, manda, pois, chamar a Jope um homem por nome Simão Pedro. Por quê? Porque Deus tinha algo para fazer, para falar. Então faltava algo para Cornélio. E quem que ia anunciar? Pedro. Pedro. Pedro ia anunciar. Olha lá no versículo 33. O que fez Cornélio? Versículo 33. Quando ele ouviu a voz do anjo, quando ele ouviu a vontade de Deus, o que fez Cornélio?
Ele mandou sem demora as Olha pessoas só. irem. Isso. Na concepção de Cornélio, então, era urgente para ele saber? Era urgente, era necessário. Lembra lá, ele poderia muito bem se justificar. Não, né? O anjo disse tudo isso, mas eu sou um homem bom. Eu trato bem os meus vizinhos, eu sou uma pessoa que tem ações de bondade, eu sou um homem piedoso, eu oro nos horários que a lei determina, eu sou uma pessoa boa. Não, ele disse, Deus falou, então significa que eu preciso. Então, ele não se apegou a isso, ele queria saber de fato qual era a vontade de quem? A vontade de Deus para ele. Versículo 34, então Pedro fala, né? Olha lá o que Pedro vai falar, versículo 34. Olha lá, versículo 34. Ao ouvir a mensagem de Cornélio, a mensagem deixada pelo anjo, e ao ouvir do próprio Cornélio a ação dele para que a vontade de Deus fosse cumprida, versículo 34. Então disse Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz o quê, irmãos? O que que Deus não faz? Trata as pessoas com parcialidade. Acepção de pessoas, né? Acepção de Isso, pessoas. muito bem, seu Mindo, muito bem, Lica. Deus não Boa noite, faz amigo. acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Você já tentou entender qual é a ideia de acepção? E olha só um ponto que eu quero trazer para os irmãos, só para a gente ter entendimento. O que que Pedro estava querendo dizer aqui? Que ele reconhece por verdade, por fato, que Deus não faz acepção de pessoas. Qual é a ideia da expressão? Faz acepção de pessoas. Deus, ele não é aceitador de rostos. Deus, ele não julga pelo que ele vê, pela aparência. Continuando, a outra ideia de acepção aqui é que Deus, ele não recebe ou rejeita alguém por questões físicas. Quem era Cornélio? Gentil. Quem era Cornélio nas palavras daquela assembleia lá no capítulo 11, versículo 3? Quem era Cornélio? Um incircunciso. Só que Deus estava olhando o quê em Cornélio? Aparência? O Não. coração. Justamente, Deus estava olhando a intenção, o desejo, a fé de Cornélio em agradar a quem? Ao imperador? Não, a Deus. Isso me trouxe à memória um texto muito bonito lá de 1 Samuel, capítulo 16, se você estiver anotando, anote aí. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando o profeta Samuel, enviado por Deus, ele vai até a casa de Jessé, e ele, ao chegar lá na casa de Jessé, ele olha o primeiro filho, né? Ele olha o primeiro filho de Jessé, 16:6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, viu o filho mais velho. Aí o que ele diz no seu coração? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse é o homem. Esse vai ser o próximo rei. Só que olha o que diz o versículo 7, irmãos. 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Como é que Deus vê? Aliás, como é que o homem vê? O homem vê o exterior. E como é que o Senhor vê? Porém, o Senhor vê o quê? O coração. Naquele momento, Deus estava olhando para Cornélio e estava vendo o quê? Um homem sedento, desejoso de fazer e obedecer à vontade de quem? A vontade de Deus. Deus estava olhando para a casa de Cornélio, seguindo o exemplo dele. E o que que Deus estava vendo? Pessoas desejosas em fazer a vontade de quem? De Deus. Deus olhou para os amigos íntimos de Cornélio, né? E o que que Deus viu? Pessoas desejosas em ouvir e obedecer à vontade de quem? Do Senhor. E aí que está o ponto. Eu e você, trazendo uma aplicação para nós,
como propagadores do reino restaurado, da restauração do Senhor hoje, no século XXI, seja em Manaus, seja em São Paulo, seja onde você estiver, qual a parte do Brasil você estiver, todos nós não podemos olhar as pessoas pela aparência, precisamos oportunizar a elas, para que elas ouçam e decidam, né? Para que elas ouçam e se disponham, porque o compromisso delas, no momento que ela decide obedecer ou não a Deus, é comigo e com você? Não. É com quem? É com Deus. Naquele momento, Pedro estava sendo uma ferramenta na mão de Deus para anunciar a Cornélio. Só que Deus estava olhando o incircunciso, o gentio? Não. Deus estava olhando o coração daquele homem, dos seus amigos e da sua família. Continuando ainda no versículo 35, e olha a expectativa de Pedro, como ela ao ver a ação de Deus, versículo 35, né? Ao ver esse trecho de 1 Samuel 16, 7, e olha o que Pedro diz: Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus não olha a aparência, Deus não julga o exterior, né? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo. Alguém que faz algo que é justo, seu Mindo, vai fazer algo que é contrário à vontade de Deus? Não, vai fazer exatamente a vontade do Senhor. Você sabe o que significa a palavra iníquo? A palavra iníquo é contrário a justo, ou seja, a palavra iníquo significa injusto. O que faz o iníquo? Iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. Então, olha só, é o contrário. Então, aquele que teme ao Senhor e faz aquilo que é justo, ou seja, aquilo que Deus ordena, faz aquilo que é a vontade de Deus, isso que ele vai fazer, o que? Final do 35 diante de Deus? Aceitável, porque ele está obedecendo à vontade de quem? À vontade de Deus. Então, olha só, Cornélio ouviu, estava buscando Deus em oração, estava tendo ações de bondade, era temente e piedoso. O anjo veio e ordenou para que ele mandasse chamar Pedro. O que ele fez? Ele não perdeu tempo, ele foi lá e obedeceu. Não só obedeceu, como ele chamou pessoas próximas. Ele se programou junto com a sua casa, para que quando Pedro chegasse, todos estivessem prontos para o quê? Para ouvir. Para ouvir. Prontos para ouvir o quê? Aquilo que Pedro estava disposto a falar. Continuando o versículo 36, né, nós vamos observar o versículo 36. Esta é a palavra de Deus. Então, Pedro vai começar o quê? Anunciar. Anunciar. Esta é a palavra que Deus enviou a quem? Aos filhos de Israel. Só que não só servia para os filhos de Israel, mas ela serve também para quem? Para Cornélio. Serve para mim e para você. Serve para todo aquele, né, que seja pelo YouTube, seja presencialmente, ao ouvir o ensino dos propagadores do reino restaurado do Senhor e se dispuserem a obedecer, também serve para todos. E o que ele fez? Deus o revelou, Deus enviou a Israel anunciando o quê? O evangelho da paz. O que é paz no sentido geral? É estar separado? Paz é estar separado? Quando um casal está em paz, eles vão assim estar próximos um do outro? Sim. Se o casal está em paz, eles vão estar separados? Não, hoje eu vou dormir no sofá. Eu estou em tanta paz com a minha esposa que hoje eu vou dormir no sofá. De fato, está em paz? O seu Mindo até riu, né, seu Mindo? Não está em paz. E aí que está o ponto. O evangelho, né, da paz, o que ele vai fazer? Ele vai separar ou aproximar? Aproximar. Se é judeus e gentios, por causa das tradições e dos caprichos humanos, vivem separadamente, o evangelho da paz, então, vai fazer com que judeus e gentios se aproximem. Por causa do quê?
da mensagem do evangelho, né? Olha só o 36 ainda, anunciando-lhes o evangelho da paz através de quem? O evangelho da paz só é possível graças a quem? Graças a Jesus. Graças a Jesus. E aí um ponto que a gente vai observar e perceba aí comigo, irmãos. O que é necessário saber a respeito de Jesus? O que é necessário saber a respeito de Jesus? Versículo 36, no finalzinho. O que é necessário saber a respeito de Jesus? Quem é Jesus? Senhor de Ela... Isso, Jesus é o Senhor de todos. todos. Pedro, ao estar lá na casa de um gentio incircunciso, ele está em razão da obediência ou graças ao sacrifício de quem? Graças ao sacrifício de Jesus. Aquele homem bondoso, temente a Deus, piedoso, que orava, né, de acordo com aquilo que regia a lei. Agora, ele vai poder ter a amplitude disso, ele vai poder ter aquilo que de fato ele precisa, graças à autoridade de quem? Graças à autoridade de Jesus. E aí é um ponto que a gente vai observar. Se Deus nos permitir, na próxima semana, nós vamos trabalhar esse ponto fechando, né? Do versículo 37 em diante, do 37 ao 48, a gente vai fechar a respeito do senhorio de quem? Do senhorio de Jesus. Então, este é o Senhor de todos. Era o Senhor dos judeus, naquele contexto, e se tornaria também o Senhor dos gentios. E aí, para a gente concluir, a restauração, irmãos, então ela continua em nossos dias. E no primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui para a gente concluir, a vontade de Deus está acima das tradições e dos caprichos humanos. Pedro teve que deixar de lado as restrições para que ele pudesse fazer o quê? Estar presente na casa de quem? Na casa de Cornélio, para fazer o quê? Para anunciar, né, a Jesus. Cornélio teve que deixar de lado a sua autoridade, a sua autarquia no sentido do contexto romano, para que pela sua humildade e submissão à vontade de Deus, ele pudesse fazer o quê? Ouvir e ter a oportunidade de obedecer à vontade de quem? De Deus. Logo, Pedro e Cornélio, né, ouviram, entenderam e obedeceram à vontade de quem? À vontade de Deus. Em segundo lugar, Cornélio, então, ele reconhece que além da retidão, além do temor e além da bondade, Deus queria mais dele e da sua casa. Tanto é que ele ordena para que ele mande até Jope chamar quem? Chama Pedro. Ou seja, para haver restauração, a pessoa tem que reconhecer o que de fato importa para quem? Para Deus. O que nós carecemos? Precisamos buscar em nós mesmos? De modo nenhum. Precisamos buscar aonde? No Senhor. Cornélio reconheceu a sua necessidade e ele fez o quê? Ele buscou aquilo que de fato importa para quem? Para Deus. Ele queria seguir a vontade de quem? A seguir a vontade do Senhor. Para mim e para você, o que importa hoje é ouvir aos homens? De modo nenhum. Independente de quem seja, eu e você precisamos ouvir a vontade expressa na palavra de quem? Do Senhor. Quero agradecer aos irmãos, obrigado pela participação. Dúvidas, elas existem e virão a existir, e nós precisamos estar aptos, né? Graças a Deus, nós somos um no Senhor, né? Se não deu para ir por aqui, foi por ali, mas o importante, né, irmã Maria Helena, que o entendimento, ele chegou-se ao entendimento. Eu agradeço pela sua participação, o Edson e os irmãos que puderam estar conosco aqui nessa noite, e que a gente continue, né, firmes e fortes nesse propósito, buscando aprender mais do Senhor, e não somente aprender, colocar em prática a sua vontade em nossas vidas, tá bom? Pedir para o irmão agradeço a Aníbal. todos. Amém, amém. Vou passar para o irmão Aníbal para ele finalizar com a oração. Irmão Vamos Aníbal. orar, amados irmãos.
Momento de encerramento deste trabalho. Grande Pai, poderoso Criador do céu e da terra, graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai. Estamos encerrando mais um trabalho, Deus Pai, do conhecimento das tuas santas escrituras. Pai, cria em nós um coração puro, dai a nós sempre a capacidade para com que possamos discernir e fazer o que é certo, fazer o que é bom. Nesta restauração, Deus Pai, que estamos aprendendo, sabendo que Jesus é o Senhor de todos. Graças a Deus, Deus Pai, estamos nós convictos e certos que só o Senhor é o nosso Salvador. Primeiro, quero agradecer também a presença de todos nós aqui, em especial o Mindo, o Sandro, Maria Helena, Jovina e Aníbal, que estão na tela. Então, estamos gratos por tudo isso. E que na próxima aula podamos estar mais um momento juntos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Muito agradecido, irmãos. Amém. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Sandra. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Sejam, boa noite. Maria Helena. Jovina, aqui, boa Maria Helena, boa noite, Ana. Obrigado. Boa noite, Lica, Sandro, Boa Sandro. noite, seu Mindo.